Então, pessoal, boa noite a todos. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a doutora Ana Maria e o doutor Cadu, que prontificaram, todos os dois estiveram participando lá do evento da Básica esse ano. Foi um evento realmente bastante interessante, com muita novidade, festival de vídeo excelente, muita sessão de refrativa, ceratocone, catarata. Então, eu fiquei feliz de saber que a doutora Ana e o doutor Cadu vão dividir aí as informações e os ensinamentos que eles tiveram lá durante o evento. Então, Ana Maria, seja bem-vinda. Vamos lá, então. Na realidade, eu pedi aos dois que fizesse na realidade, não é uma apresentação formal, pessoal. Muitas vezes, durante esses eventos de congresso, a gente aprende mais conversando com os colegas e os amigos nos corredores do que propriamente nas palestras. Então, eu pedi à Ana Maria e o Cadu que fizesse assim, tipo um bate-papo interativo, para que eles pudessem falar o que eles viram lá de mais interessante e a gente poder conversar e perguntar e poder todo mundo participar. Ok? Então, vamos lá, Ana. E outra observação também é que aquilo que vocês vão ver das novidades lá do Congresso e que vocês tenham tido alguma informação diferente, seria muito importante que vocês levantassem essa questão, porque dúvidas ocorrem, contradições podem ocorrer, e é muito importante a gente estar aqui para tirar dúvidas, tá bom? Então, se alguma coisa que vocês não concordam, ou porque vocês assistiram, ou porque vocês já assistiram às aulas diferentes, vocês anotem, pontuam, peçam a palavra e colocam para a gente discutir. A discussão sempre é muito importante. Perfeito. Então, Gente, vamos lá. primeiramente, boa noite a todos, tá? Para quem não me conhece, eu sou a Ana, fiz Fellow de Refrativo ano passado. E, assim, falando um pouco desse congresso, sempre é muito bom, né? Além de todo conhecimento, a gente rever os colegas, troca experiências. Isso é muito importante para o nosso crescimento também. Primeiro eu vou falar aqui... Oi? Coisa? No primeiro dia eu assisti uma aula que o tema da aula me chamou muita atenção, era como otimizar nossos resultados na cirurgia refrativa e otimizar ali levantar a experiência do paciente. E em uma dessas aulas, eles falaram que é uma coisa que não é muito comum na nossa prática, do uso do anti-inflamatório no pós-operatório do PRK. Na verdade, nem somente no pós-operatório, no intraoperatório. Eu achei diferente porque a gente não, pelo menos eu não costumo fazer dessa forma. Eu acho que é uma coisa nova para ter para experimentar e quero saber também da experiência de vocês, se vocês já fizeram dessa forma. E o que eles falaram? O uso intraoperatório do anti-inflamatório ali, quando a gente faz a desepitelização da córnea, já instilar uma gota do colírio nesse momento e, às vezes, até deixar a lente embebida em um pouco, a gente deixa ali, né, na solução mesmo, e às vezes até colocar uma gotinha de anti-inflamatório e depois depois da desepitelização, manter o uso durante 2 dias, de 8 em 8 horas. E algumas pessoas usam durante 5 dias, de 8 em 8 horas. Eles até mostraram um estudo mostrando a diferença dos pacientes que utilizaram esse anti-inflamatório e os que não utilizaram. E os pacientes que utilizaram relataram muito menos desconforto no pós-operatório. Então, assim, eu achei isso bem, bem legal. E eles falaram principalmente do Clilon, né? O que é o Cetrolac. Quero saber se vocês já têm o costume de fazer esse uso e a experiência de vocês em relação a isso. Tá com o microfone ligado. Pessoal, tem alguém com o alto-falante ligado aí? Essa observação sua, Ana Maria, ela é bastante interessante pelo seguinte. Há 20 anos atrás, quando surgiram os primeiros anti-inflamatórios não hormonais, tipo o Acular, LS, a gente realmente utilizava de rotina, no pós-operatório imediato de PRK, a gente usava o Acular LS de 8 em 8 horas ou de 6 em 6 horas durante os primeiros 2 ou 3 dias, justamente teoricamente, pelo efeito analgésico desses anti-inflamatórios não hormonais.
Eu usei durante muito tempo e comecei a ficar um pouco preocupado quando surgiram outros anti-inflamatórios no mercado, como o Nepafenaco, que foi lançado pela Alcon já umas 2 ou 3 vezes. E o Nepafenaco, realmente, eu observei alguns efeitos adversos com o uso dele no pós-operatório imediato. Eu me lembro que quando a Alcon lançou o Nepafenaco no mercado, ela inundou lá o departamento de córnea da Santa Casa com uma quantidade enorme de Nepafenaco e a gente começou a usar de rotina em todos os nossos pacientes de PRK. E eu tive uma surpresa muito desagradável, porque praticamente todos os pacientes que utilizaram o Nepafenaco no pós-operatório imediato, eles tiveram reis, e alguns tiveram reis realmente importantes, e que eu tive que fazer depois um PTK para poder melhorar a transparência da córnea. Então, com essa má experiência que eu tive com o Nepafenaco, que foi completamente diferente da experiência que eu tive com o Acular LS, eu resolvi parar de usar anti-inflamatório não hormonal no pós-operatório imediato do PRK. O que eu tenho feito atualmente, e acredito que muitos dos colegas também fazem, é embeber a lente terapêutica que o paciente vai usar durante os primeiros dias em uma solução de Acular LS ou outro anti-inflamatório não hormonal que não seja o Nepafenaco. E eu observo uma certa melhora desse desconforto que o paciente tem durante os primeiros dias, apesar de também usar um lubrificante sem conservante, também embebido em algumas gotinhas de anestalcol. Então, pessoalmente, eu prefiro atualmente usar o anti-inflamatório não hormonal embebido na lente terapêutica, ao invés de dar um Acular LS, por exemplo, para o paciente, para ele usar em casa, porque eu acredito que se ele usá-lo excessivamente, você pode ter um retardo da desepitelização e, em alguns casos, eventualmente, pode ter até um melting corneano. Então, eu prefiro, pessoalmente, não usar. Não tenho medo de usar corticoide no pós-operatório. Eu utilizo de rotina uma associação de uma quinolona de 4ª geração, como pode ser o Zipred, pode ser o Vigadexa. Utilizo de rotina no pós-operatório imediato, aí, durante os primeiros 7 dias. E nunca tive nenhum caso de retardo de reptilização corneana pelo uso do Vigadex, ou Zipred, ou medicamentos semelhantes. Então, eu, pessoalmente, atualmente, a minha conduta é utilizar uma associação de corticoide com a quinolona, 3 em 3 horas, durante os primeiros dias, associar também um alargma artificial, sem conservante, com algumas gotinhas de anestésico. Faço também um opiáceo, um Toragesic, um Tilex, para o paciente usar. Compressas de água gelada, de soro fisiológico gelado, repouso visual. E com isso, a maioria dos nossos pacientes, realmente, eles não têm muito desconforto no pós-operatório. O Reinaldo, ele já tem uma experiência diferente da minha, porque ele não usa o anestésico diluído no lubrificante no pós-operatório. Eu até gostaria que o Reinaldo comentasse aí qual que é a rotina dele no pós-operatório do PRK. Só uma observação rapidinho, doutor Arnaldo. Eles realmente, né, falaram em relação ao atraso da reptilização, por isso que muitos cirurgiões na mesa, na discussão, falaram do uso somente 2 dias, sabe? Porque assim não fica muito tempo e também não fica sem usar. Então, eles falaram do uso de 2 dias e principalmente logo depois da desepitelização, porque se começarmos, eles focaram bastante nisso. De começar o anti-inflamatório no pós-operatório, tipo assim, depois que já fez a cirurgia, não teria tanto efeito do uso intraoperatório. Eu acredito, eu não uso mais de rotina, mas se eu tivesse que usar um anti-inflamatório não hormonal, eu iniciaria 24 horas antes, usaria com a lente terapêutica embebida, mas não usaria no pós-operatório, não porque eu acho que vai ter algum efeito deletério, grave, alguma intercorrência, se o paciente usar de 6 em 6 horas. Mas muitas vezes o paciente se Eles confunde lá acabam se e confundindo e usando, né? o que pode acontecer é que, ao invés dele usar lá um lubrificante de hora em hora, ele usar um anti-inflamatório não hormonal de hora em hora e, eventualmente, ter algum melt. Então, eu, pessoalmente, prefiro não usar. E como eu nunca tive nenhuma complicação relacionada a essa minha posologia pós-operatória, é o que eu tenho feito, é o que eu tenho usado.
sei se o Reinaldo já voltou. O Reinaldo teve um problema aí É, de... Arnaldo, Reinaldo, eu eu estou gostaria que você ouvindo aqui. comentasse a Ah, respeito da sua conduta no pós-operatório do PRK e se você usa anti-inflamatório não hormonal ou não. bom, o cuidado que a gente tem que ter com o anti-inflamatório foi quando surgiram casos de melting com o diclofenaco de sódio. Felizmente, o diclofenaco de sódio colírio foi retirado do mercado, que realmente ele estava associado, principalmente seu uso mais frequente, a melting de córnea. Esses outros anti-inflamatórios, né, como o cetrolaco, eles são mais seguros. Agora, eu ultimamente tenho usado menos anti-inflamatório não hormonal, porque eu tenho usado o protocolo da Marguerite McDonald, que é usar o corticoide, o meticortem via oral, pré e pós-operatório imediato. E esse anti-inflamatório é uma dose relativamente alta, faz com que o paciente realmente tenha um conforto muito grande, evitando você ter que fazer esse tipo de uso de muita medicação. Eu uso o meticortem, dou aí 3 comprimidos no pré-operatório, e o paciente vai depois reduzindo o pós-operatório progressivamente. Eu faço um esquema de redução rápida dele, depois de 3, 4 dias ele pode suspender. E isso tem dado um efeito anti-inflamatório muito grande. Eu evito realmente o uso de anestésico, eu não gosto. Eu acho que isso aí além do efeito do analgésico, do anestésico, poder retardar a cicatrização, tem o risco também do uso abusivo, que poderia ser uma complicação a mais. Então, essa forma de controle da dor tem sido muito eficiente, deixa com o paciente um anti-inflamatório não esteroide também para usar um analgésico via oral, e dificilmente o paciente usa, eu deixo como um plano B. Se fosse tiver alguma sensibilidade, ele usa. Agora, compressa de soro gelado no pós-operatório, durante o período de uso da lente de contato terapêutica também, é um excelente efeito analgésico. Então, eu não tenho tido reclamação, os pacientes falam que os controles foi muito tranquilo, sem maiores queixas de desconforto. Então, acho que nós estamos conseguindo controlar esse que talvez fosse o maior, né, senão do PRK, que era o desconforto. Então, acho que isso hoje é uma coisa que a gente consegue lidar bem com isso. Perfeito, Vamos para o Reinaldo. próximo. Só antes da gente passar para o próximo assunto, não sei se o Fred Bicalho está online, eu não sei se ele gostaria de comentar a respeito do pós-operatório dele no Tá PRK. ótimo. Boa Doutor noite, Reinaldo, Frederico. só uma pergunta rapidinho. Quando você inicia o corticoide, você inicia um dia antes, prednisona Um ali? dia antes, exatamente, na véspera. 20 miligramas, Não, 20 miligramas não. Eu dou 60 miligramas. 60? Tá. Com 3 comprimidos. E depois Pessoal, o mantém Fred está... quanto tempo, assim? Oi? Depois mantém 3 comprimidos, depois você continua no pós-operatório imediato. Já no mesmo dia da cirurgia, você já dá mais 3 comprimidos e vai reduzindo depois progressivamente. Mas, normalmente, 3, 4 dias é suficiente. Uhum. Perfeito. O Fred está sem microfone, mas ele está dizendo que ele usa também ele usa o analgésico, o opiáceo, o arcóxia, e não usa o meticortem. Não sei se ele usa, não sei se ele dilui algumas gotinhas de anestalcon no lubrificante. Você faz isso, Fred? Eu uso de rotina, o Reinaldo não usa nunca. Então, cada cirurgião tem aí a sua preferência. Pessoal, sobre esse assunto aí do pós-operatório, do PRK, alguém gostaria de comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Podemos ir em frente? Aqui o Fred está falando que é anestésico em casos selecionados. É interessante quando o paciente mora longe, vai viajar. Ok. É interessante, pessoal, uma coisa que é o limiar não sei se vocês têm a mesma experiência que eu, é o limiar de dor e desconforto em homens e mulheres, né? É interessante que muitas vezes se opera uma moça, uma senhora, e ela muitas vezes você até prescreve lá o lubrificante com anestésico, anestalcon, e fala que é para usar com bastante parcimônia,
e muitas vezes ela chega no dia seguinte bem-humorada e fala que nem usou o lubrificante com anestésico, porque ela não achou necessário. E, por outro lado, se opera lá um paciente sexo masculino e ele chega praticamente carregado pela mulher, ele não consegue abrir o olho nem para enxergar a porta, né? Então, eu acho que o limiar da dor, nós já até conversamos muito sobre isso, o limiar da dor tem um aspecto subjetivo que varia realmente de pessoa para pessoa. Então, o Fred tem razão, eu acho que pacientes, bem selecionar pacientes que você nota que são mais problemáticos e mais impacientes, de repente, esses pacientes eles precisam ser sedados. Muitas vezes, se eu noto que o paciente é muito ansioso, eu já uso de rotina um comprimido de bromazepam, 3 miligramas. O paciente tomar, ele tem que chegar no bloco cirúrgico 1 hora antes, e ele já toma o bromazepam na hora que ele chega. E quando eu noto que o paciente é um paciente assim mais irritado, mais nervoso, eu já separo 2 comprimidos de bromazepam para ele levar para casa. Caso ele tenha com dificuldade de dormir à noite, no primeiro dia, ele toma lá o bromazepam com o Tilex, e muitas vezes isso a gente consegue controlar bem esse desconforto inicial e as primeiras 48 horas. Alguém É, gostaria de comentar mais? Pode falar, Ana. ainda em relação sobre esse assunto, estávamos até discutindo isso lá no congresso, que às vezes a gente prepara o paciente no pós-operatório do PRK como se ele fosse sentir muita dor. Às vezes ele já fica com aquilo na cabeça, com o psicológico, sabe? E alguns colegas estavam fazendo diferente para testar, não preparava o paciente para tanta dor e às vezes eles nem reclamavam tanto, sabe? Que o fator psicológico acaba influenciando também. Aí só um comentário sobre É, isso. essa Vale a estratégia pena é interessante. enfatizar tanto essa dor, sabe? O Reinaldo, por exemplo, ele gosta até de comentar que ele comenta com o paciente que essa técnica não dói, que ele pode até ter um certo desconforto, mas que não dói. Eu já Exatamente. faço o contrário do que o Reinaldo faz. Eu não assusto o paciente, mas eu já deixo bastante claro para ele que ele tem que ter ciência disso. E quando terminar o efeito da anestesia, ele vai sentir lacrimejamento, vai sentir desconforto, vai sentir sensação de areia nos olhos. Ele muitas vezes vai ter muita dificuldade em abrir os olhos. Então eu já alerto ele sobre todos esses sintomas que ele vai ter, porque eu acho que se a gente não alertar, ele acha que tem alguma coisa errada na cirurgia. Muitas vezes nos liga perguntando se isso é normal ou não. Então, antes dele me ligar para perguntar se é normal, eu já alerto que ele vai ter todos esses, não falo de dor, mas falo de desconforto, lacrimejamento, fotofobia, sensação de corpo estranho, e deixo lá um lubrificante lá, pode ser um Sistane Completo, com algumas gotinhas de anestésico, para ele usar de 3 em 3 horas ou de 2 em 2 horas em caso de desconforto extremo. E dou um lubrificante também, normal, para ele usar na frequência que ele quiser. Muito bem. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa, pessoal? Podemos ir em frente? Então vamos lá, Ana. Qual que é o próximo tópico aí da... Na verdade, uma coisa que eu vi bem interessante, que na verdade começou no congresso passado, que foi até uma conhecida minha que lançou, que vocês já devem ter ouvido falar, sobre o Orbital, que é um simulador cirúrgico. É interessante para aqueles, né, os meninos, não sei se estão pensando em fazer cirurgia de catarata. É um simulador bem real assim, mais próximo do olho humano mesmo, mais do que os olhos de animais. E uma amiga minha que lançou esse projeto e foi para frente assim, que eu acho que é uma boa para aqueles pacientes, para os meninos que desejam essa imersão no mundo da cirurgia de catarata. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse simulador cirúrgico. Na minha época, na residência, eu fiz um simulador aquele mais comum mesmo. Eu não senti tanta eficiência nesse simulador. E esse eu acho que está tendo um ótimo resultado. Esse era só um ponto mesmo desse simulador cirúrgico, que é uma novidade. O orbital, que chama. excelente, E outra coisa excelente. sobre até o tratamento de luz pulsada também, que eu acho que, para mim, não deixa, o aparelho é uma novidade, eu não tenho o costume de realizar esse tratamento. E eu até vi sobre esse aparelho,
Eu não sei se aqui alguém já faz esse tratamento. Onde que tem aqui em Belo Eu vou Horizonte? pedir ao Cadu. O Cadu ele está com interesse especial aí nesse A luz tratamento de luz pulsada? pulsada para olho seco. Então eu vou pedir o Cadu. O Cadu está online? Boa noite, Tô Cadu. online, tô Falar aqui. sobre o Boa aparelho, Tudo noite. bem? Boa noite. Eu queria Isso, que você falasse, não sei se você teve a oportunidade de acompanhar as aulas lá de olho seco e o pessoal acompanhei. lá que está usando luz pulsada. Então eu gostaria que você fizesse para nós aí uma apanhada de tudo que você viu lá de mais interessante, inclusive Tá. em termos de qual equipamento que seria o mais eficaz. Então, eu vi dois, né? Um que é da Medfacus e um que é de uma empresa que chama Drycon, ele chama EI, esse aparelho. Os dois são aparelhos de luz pulsada. Eles, os fabricantes recomendam 3 sessões, né? Com 0, 15 e 45 dias. E aí, no stand, eu acabei conhecendo uma médica, ela até fez plástico ocular igual eu antes, e ela é do Espírito Santo, chama Liliana, não sei se vocês conhecem, e ela tem esse EI, e estava falando sobre os resultados em tratamento de olho seco, tratamento de blefarite, e que ela, com uma certa rotina, pacientes que vão fazer cirurgia de blefaroplastia, que é um dos principais sintomas depois da blefaro, são sintomas de olho seco, né, ardência e tudo. E de cirurgia refrativa, ela costuma 2 meses antes fazer o tratamento com a luz pulsada, né, para esses pacientes. Então, assim, pelo que eu vi dos aparelhos, parece ser fácil de manusear, né, talvez até uma técnica cirúrgica poderia fazer nos pacientes. Eles indicam começar de nasal para temporal. E aquele acompanhamento todo, né? Tem alguns aparelhos também que hoje em dia, até da Oculus também, que é a empresa lá do Pentacan, que dão esse diagnóstico, né, de olho seco. Vários topógrafos hoje em dia têm essa tecnologia. E aí, tanto a Medfacus quanto essa empresa, eles estão para me passar estudos mesmo, a parte científica mesmo, que lá no Congresso eles não passaram, assim, de material científico. Passaram mais a parte comercial, né, de valores e tudo mais. Então, quando eu vi lá no stand da Medfax, eu nem sabia que eles tinham essa tecnologia. E aí eu separei uma outra coisa, aí, bom, se alguém quiser comentar ou tirar alguma dúvida, e eu separei um outro tópico aqui também. Certo. Na realidade, todas as apresentações de superfície ocular e olho seco que a gente tem tido aí nesses últimos anos, normalmente quem coordena é o Zé Álvaro, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Olho Seco. Você teve a Uhum. oportunidade de conversar com ele a respeito dos equipamentos e qual que ele acha que é o mais Ainda eficaz? não. Não, né? Infelizmente, ainda não. Você não encontrou com Vou ele lá telefonar para no ele. Congresso, não, né? Eu mandei mensagem, Certo, mas eu acho que ele é do telefonema. Eu vou tentar ligar para ele para a gente bater um papo. tá certo. Nós, na Ocular Laser, nós já avaliamos a compra desses equipamentos umas 2 ou 3 vezes anteriormente, e a gente sempre se depara com assim, falta de embasamento ainda de uma Eu falei de dois literatura aparelhos, mas tem o científica, terceiro da Oculus também. certo? Então pode falar, É, cara. eu falei só de dois, da Medfacus e esse EI, dessa empresa Drycon, que é até Aham, aqui de Belo Horizonte. Mas tem o terceiro também que eu vi, que foi lá na Oculus, que é a empresa que nos vendeu, né, o Pentacan isso, e o que eles têm também. perfeito. Você que tem interesse especial nesse assunto, Cadu, eu vou até pedir para você fazer uma avaliação aí do melhor equipamento que tem no mercado e Uhum, também de literatura científica para ver qual combinado. dessas tecnologias aí que realmente dá o resultado mais favorável, sem levar em consideração o efeito placebo, né? Porque o grande problema Exato. desses equipamentos novos é que muitas vezes o paciente tem olho seco, você vai fazer um tratamento lá, só o fato de você estar tratando, ele já acha que Uhum, aquilo ali já é 50% de chance de melhorar, né?
Até um copo d'água para você dar para o seu paciente, se ele achar que aquilo ali vai Verdade, melhorar o olho seco dele, já é meio caminho andado, né? Eu queria que com você pesquisasse certeza. isso aí para nós a fundo, até porque nós temos interesse em adquirir essa tecnologia lá para a gente, ok? Vamos, Alguém vamos sim. gostaria, Reinaldo, você quer comentar alguma coisa a respeito aí do expulsada, da sua opinião? Será que o Bom, veja Reinaldo está bem, o online? que funciona? Isso Vamos lá. funciona assim. Para casos de meibomite, né, que é a causa mais comum de olho seco que nós temos, é, essa disfunção de glândula de Meibom realmente é a principal indicação, ou talvez a principal indicação, sem dúvida, da luz pulsada. Agora, a questão que eu vejo é que esse equipamento ele tem sido usado de uma forma, a meu ver, abusiva. A gente vê o colega que tem o aparelho é caro, tem os insumos e dificilmente ele se paga, porque você não compra o aparelho, você compra, mas tem que ficar pagando o uso, é complicado. Mas que Paga pelos funciona para. disparos. Hã? Paga pelos disparos, né? Pois Então você é, compra uma quantidade de disparos. você, não, você se torna sócio da empresa, né? Só Isso. entrando com as taxas de uso do aparelho. Então, o aparelho, do ponto de vista financeiro, se você for usar como deve ser, com a indicação que é para disfunção de glândula de Meibom, eu não acredito que ele que justifique como investimento, não. Agora, está sendo usado com muita frequência e de uma forma abusiva. Olho seco evaporativo, situações que não têm justificativo, que você consegue controlar muito bem com lágrimas artificiais e outros cuidados que a gente já sabe sobre o olho seco. Mas que é interessante ter essa ferramenta como uma alternativa, e quando eu tenho algum paciente com caso refratário, eu encaminho para colegas que têm esse aparelho. Mas, assim, o número de indicações é muito baixo, porque a maioria dos casos você consegue, né, com a própria cuidados com a própria borda da pálpebra, compressas, massagens, você tem uma série de condutas que você pode fazer antes de pensar em fazer um tratamento tão caro. Mas é isso aí, eu acho que é uma ferramenta a mais que a gente deve ter em mente que pode ser útil. Vamos para frente. Perfeito. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, pessoal? Podemos ir em frente? Eu fui Ok. convidado lá para o jantar da Alcon e Aham. teve o lançamento de um novo Topolizer. E aí teve uma palestra lá do Renato Ambrosio e do Dr. Arthur Cummings. E o Dr. Arthur, nossa, eu achei ele genial. Durante a palestra dele, os dados que ele foi falando, não sei se vocês conhecem ele pessoalmente, tudo, ele é super simpático. E ele fala que o grande desafio da cirurgia refrativa são os oftalmologistas que não fazem a cirurgia refrativa e que, por não fazerem, desconhecem, né, a área, as indicações da cirurgia refrativa e que acabam, assim, causando medo nos pacientes, enfim, não sabem encaminhar os casos que poderiam ter uma boa indicação. Então, por exemplo, ele citou dados de pacientes que usam lente de contato, sobre quanto que gastam durante a vida toda usando lente, o risco de uma infecção por lente de contato relacionado ao benefício do fato de não usar óculos. Ele deu um número muito interessante relacionado aos planos de saúde nos Estados Unidos, que os pacientes que usam óculos, né, eles têm muito mais chance de queda, têm muito mais chance de sofrer algum tipo de acidente, inclusive automobilístico, e que isso oneraria muito mais os planos do que se o paciente tivesse feito, por exemplo, uma própria cirurgia de catarata, ou mesmo uma refrativa, uma faco-refrativa, ou hoje em dia com a tecnologia para poder fazer báscula, ou uso do Press-Beyond, enfim, como que isso impactaria de uma forma positiva. Então, acho que é um desafio para todos nós aí. Sempre que algum colega tiver dúvida, a gente
a gente realmente, geralmente chega lá com os pacientes falando algumas coisas que a gente vê que foi algum colega que disse e que o paciente internalizou aquilo que, por exemplo, acima de 40 anos não pode fazer laser. Ou então, essas frases prontas, assim, que vieram de colegas que não operam. Então, acho que o nosso desafio é esse, de levar a cirurgia refrativa para os colegas oftalmologistas. Perfeito. Eu pessoalmente, Cadu, eu acho assim, aquele colega que realmente não tem interesse em cirurgia refrativa, que muitas vezes é de uma outra especialidade, é muito difícil de tentar convencê-lo de que cirurgia refrativa, quando bem indicada e bem realizada, o resultado é excelente. Às vezes existe uma Uhum, apreensão muito grande, muitas vezes é aquele trauma da RK que a gente carrega até hoje exato. ainda. A primeira cirurgia refrativa que foi realizada mundialmente, foi a RK, ela trouxe intercorrências aí importantes para a saúde ocular dos nossos pacientes. Então, tem muito colega da década aí de 90 que até hoje fala mal de cirurgia refrativa porque ele confunde RK com cirurgia Uhum, lamelar, com laser, então realmente é complicado. Mas a oftalmologia está mudando, então eu acredito que futuramente vai ser mais fácil a implementação da cirurgia refrativa bem indicada e bem realizada, sem uhum, banalização do procedimento. exato. Você comentou aí a respeito do Topolizer. Foi Isso. o Topolizer ou o Oculizer que foi É o lançado? Oculizer, o lançamento. Oculizer, né? É porque o Topolizer Isso. é o equipamento que a gente já tem lá. Quando a gente comprou o Isso. nosso laser, a gente tinha a opção também de comprar um aberrômetro, que na época o nome comercial dele era Oculizer. E a própria Alcon não, recomendou que a gente não comprasse, porque era um equipamento que ia ser brevemente substituído. Esse Uhum. brevemente demorou bastante, porque isso já tem, sei Foi lá, só 6 agora. anos. Mas é uma boa notícia que você está dando para a gente, que existe aí um novo equipamento Eu fiquei até e que honrado deles pode. terem me chamado, porque sentei lá com um Aham. pessoal que a gente admira, né? Ver as Não, aulas e mas tudo. Então, você representou bem a gente, até porque você tem um movimento bom de cirurgia refrativa e você é sócio nosso, né? Porque você acaba de sim, comprar uma cota também, então seja muito bem-vindo. obrigado. Pessoal, alguém que gostaria de comentar alguma coisa aí a respeito da propedêutica de refrativa, topolizer, oculizer, berrometria, tomografia? Podemos ir em frente? Muito bem, então vamos passar. Então vamos fazer um ping-pong, então, Cadu. Eu vou convidar a Sim, doutora Ana Maria para falar aí do próximo tópico lá que ela viu lá de mais interessante. Vamos lá então, Ana. Ana Maria está online? Estava desligado. Ok, então vamos lá. Então, eu vi também sobre esse aparelho da luz pulsada e sobre a manutenção, que até o Cadu já falou que tem um custo do aparelho e a manutenção seria uma lâmpada. Essa lâmpada é aproximadamente 500 disparos e cada sessão seriam 10 disparos. Então, assim, se o aparelho bem utilizado, teria um lucro até razoavelmente assim importante. E outra coisa foi uma coisa que a gente já tem utilizado bastante, que é o Press Beyond, que teve uma aula bem interessante do próprio médico, o Dan, que fala muito sobre isso, até criou, né? E no final lá da apresentação, ele até. Tá me ouvindo? Estamos te ouvindo, Ana. Vai em frente. Que eles defendem muito esse tratamento, principalmente para aqueles pacientes que ainda têm um cristalino transparente, e o tratamento da córnea seria muito, traria para eles muito mais benefícios, né? Porque é uma cirurgia menos invasiva e tal. E ele mesmo já realizou esse procedimento nele, e ele falou sobre isso também. E aí foi basicamente isso mesmo que eu tinha assim para falar sobre. Perfeito. Na realidade, a última fronteira aí da cirurgia refrativa, que é a correção da presbiopia,
A gente, no passado, nós já tivemos aí um equipamento Tecnolas Z100 que fazia um tratamento que chamava Supracor, que era um tratamento que dava um resultado, era tratamento que a gente fazia no olho não dominante, e o resultado era muito bom. Os pacientes, os poucos pacientes que eu fiz esse tratamento Supracor, os pacientes ficaram bastante satisfeitos. Quando a gente vendeu o nosso laser, o Tecnol, nós ficamos sem tecnologia para tratar a presbiopia que não fosse a monovisão. Então, nós ficamos órfãos aí dessa tecnologia durante muitos anos, mas no final do ano passado, a Alco nos acenou de que brevemente vai estar liberado aí um tratamento nosso laser para correção da presbiopia e, na realidade, o que nós estamos aguardando, o equipamento ele já está até instalado lá, o software já está instalado lá no nosso laser, falta apenas a licença da Anvisa para que a gente possa iniciar esse tratamento. Você foi lá no stand, lá da Alco, você ouviu alguma coisa a respeito desse tratamento da presbiopia para o nosso laser? E o Presbyondo ele é interessante, mas é uma tecnologia que não está tá no nosso portfólio. Então, nós É, temos que focar no que que está está no nosso. disponível para a gente, né? E também o custo é um pouco elevado, assim, para o paciente, né? Acaba a taxa Aham. é bem cara e às vezes o paciente deixa de realizar por conta disso. Então, eu não cheguei a ver em relação ao nosso aparelho. Poderia ter, Certo. Eu agora não, que eu não lembrei. sei, não sei se o Fred teve oportunidade de. Porque Frederico ele ainda já está está online? desde Tá, o ano né? passado, né? Para Não instalar. sei se o Fred teve a oportunidade de conversar lá com os engenheiros da Wavelight, da Alcon, para saber quando que essa tecnologia vai estar disponível para a gente aqui em Belo Horizonte, no nosso laser. Você tem alguma novidade, Fred? Você pode nos adiantar a respeito disso? O Fred está sem microfone, mas de repente ele digita alguma coisa aí para a gente. Ó, já está falando. Vamos Falou lá. ele aqui. Não, eu acho que ele não. A pergunta, Ele Fred, mandou é o perguntar de seguinte: novo. a pergunta é o seguinte: o ano passado, a engenharia da Alco, o Wavelight, ele nos acenou com uma correção de presbiopia para a gente começar a fazer esse ano ainda. E as últimas informações que eu tive é que essa tecnologia, esse software já estava instalado lá no nosso laser e que a Alco ainda não havia liberado a tecnologia por uma questão de burocrática lá da Anvisa, mas que muito provavelmente até o final do ano a gente já estaria com essa opção de tratamento de presbiopia disponível lá para o nosso laser. A minha pergunta é se tem alguma novidade lá com relação à liberação dessa tecnologia para a correção da presbiopia, ou se esse assunto não foi aventado lá. Não sei se eu acho que ele não está, acho que o Não Frederico não está escutei conseguindo nada. ouvir. Não, ele não, ele está sem microfone, então realmente fica difícil dele participar. Alguém que esteve lá no evento, que esteja presente aí, poderia nos adiantar alguma coisa sobre isso? Eu falei com o Wagner. O Wagner é o cara da Aham, refrativa lá, sabe? Da Alco. certo. Mas ele esquivou lá, saiu igual sabão, não deu previsão, falou que não tinha Saiu nada, data, né? é, O mas problema é que inclusive ele muitas vezes falou que está essas. pensando em fazer um treinamento aqui, se a gente teria interesse, algo desse tipo. Eu Com falei que sim, porque certeza. a gente tem que deixar sempre as portas tá sempre abertas lá para eles, né? Esse equipamento Oculizer, ele já está disponível para compra, para Já trade-in? já está disponível, já estava até lá no stand, inclusive. Eles estão batendo Certo. muito no Oculizer e no Aham, biômetro deles também, da Alco, que eu acho que é Argus que chama. certo. O Fred está comentando aqui que nós, como os mineiros, normalmente a gente não abraça essas tecnologias em primeiro lugar. Então, o ideal é aguardar um pouquinho mesmo e ver. O pessoal lá, o Renato Ambrosio, o pessoal que
está usando essa tecnologia para ver se realmente vale a pena. O grande problema é que muitas vezes tem uma tecnologia que a gente faz um investimento grande e o nicho de mercado é tão pequeno para o tratamento que muitas vezes nem compensa o investimento. Mas vamos aguardar. Muito bem, o que mais que você viu lá de interessante, Cadu, em termos de lente intraocular, de catarata, ceratocone? Foi muito falado, inclusive ganhou um prêmio lá, o trabalho do Dr. Sandro, que é o DISIC, né? Que ele Isso. pega a córnea, deixa ela desidratando ali cerca de 2 horas ou mais, e com ela ele forma ali um anel depois, faz os cortes todos, né? Para fazer um implante, esse implante aí de colágeno, vamos dizer assim, e que consegue uma correção enorme, né, de grau. E o que ele fala que é a grande vantagem, né, por que não colocar um anel, por exemplo, de PMMA, que é que ele consegue, colocando um tecido, ah, ultrapassar aquela barreira dos 50% da córnea, lá, aquela regra do Barraquer, né, de não ser necessário, dele poder ir além, corrigir graus muito mais altos, né? Estava vendo o vídeo que ganhou, eu posso até encaminhar aqui para você. Está lá no Ferrara Meeting, É, paciente com 10, 12 graus de miopia e que teve um aplanamento aí central importante, paciente que ficou um pouquinho de hipermetropia só, enfim, excelentes resultados. E a gente até mostrei para o senhor hoje o resultado de um anel também, que eu exato. implantei. A paciente saiu com Essa, a lente gelatinosa, igual o senhor sugeriu, rindo de orelha a orelha. exato. Na realidade, aquele paciente tem alta miopia, astigmatismo elevado também, muitas vezes um anel HM ele corrige lá 80% da metropia e o ajuste fino pode ser feito muitas vezes com a lente gelatinosa. E essa lente Uhum. gelatinosa não precisa demorar muito tempo, com 60 dias de pós-operatório, já dá para adaptar uma lente gelatinosa e reabilitar o paciente para voltar, eventualmente, para dirigir, trabalhar sem maiores problemas. O que você viu com relação ao anel? Só comentando aí esse trabalho do Sandro. E o Sandro hoje me enviou lá o vídeo, que está lá no YouTube, sobre essa tecnologia dele. Realmente é muito interessante e bastante promissora. E é um produto aqui de nós, desenvolvido lá pelo Sandro, com o Del Torquetti, com o Ferrara também. Então, é tecnologia nossa e Minas Gerais continua sendo aí a terra dos precursores e dos inventores aí para tratamento ceratocônico. Basta dizer que tem aí o Fred Picalli, o Ferrara, o Torquetti, o Sandro, e muita gente trabalhando nesse sentido aí. Com relação ao anel HM, o que foi que você ouviu lá? Vai estar disponível já para compra brevemente? Paulo comentou alguma coisa lá a respeito da Eu fabricação acho dos que anéis aqui em Belo eu acho que não Horizonte. está tão perto, não, viu? Vai Pelo que eu demorar um percebi, pouquinho né? ainda, né? Uhum. Exato. E tem a burocracia toda aí da Anvisa também, né? Tanto que esse que eu O mostrei para o senhor hoje é da Medifacos. é o da Medfax, né? Pois é, Aham. o ideal é que a gente tenha várias opções no mercado, até para a gente ter um preço melhor, né? Quando você tem só É, um fabricante que domina uma tecnologia, muitas vezes o preço fica um pouco elevado. Quando você tem sim, 2 ou 3 fabricantes já trabalhando no mesmo produto, a tendência é um preço melhor, né? Mais amigável. exato. Reinaldo, você quer comentar? Você tem uma experiência boa aí com o anel HM? Você quer comentar alguma coisa a respeito disso? Não, Arnaldo, eu acho que vamos deixar o pessoal trazer as novidades lá da Braskem, até porque nós temos uma reunião daqui a pouco, né, para a gente falar sobre É, eu, DLK. Exato. Na realidade é o seguinte, eu estou achando mais interessante aqui, se por acaso não der tempo hoje para a reunião da LK, a gente faz as duas coisas amanhã. Mas vamos em frente. Ana Maria, qual que é o próximo tema? Você tem mais alguma coisa para comentar? Então, foi basicamente isso mesmo. Teve também as Basicamente lentes isso, né? ICL, né, que é um assunto bem comentado
agora para o tratamento da alta miopia, corrige até Parece que vai ter uma ICL agora da Bedpac, né? Essa lente já está disponível, a lente fácil já Isso, está eu coloquei esse disponível. tópico aqui também da ICL, Então inclusive, vamos lá, no Cadu, pode sábado de falar. manhã, foi só sobre presbiopia. Eu até lembrei da esposa do Aham. Dr. Reinaldo lá, que citaram a técnica que foi É o realizada, né? Então, Ileu, assim, presbia, exato. isso, exato. E aí, a discussão toda da presbiopia, né? Se o tratamento seria na córnea, no cristalino, em quando, em quem, enfim. E um dos pontos que foi levantado foi da ICL é, com tratamento de presbiopia. Então, com a, a questão para difratar a luz e ter essa possibilidade aí. E a empresa já tem, né, a lente disponível para esses casos. Perfeito. Então, Essa lente a ICL, fáscica da a ICL Medfacus, parece que vai chegar mais para hipermetropia, né, que ainda não tem, aham, e logo, logo também para presbiopia. Presbiopia parece que antes do que hipermetropia. ok. O Fred quer comentar alguma coisa aí? Então vamos lá. Pode falar, Fred, pode digitar aí, você está sem microfone. Um palestrante famoso japonês, não me lembro o nome, falou do seu trabalho para transplante endotelial. Ele faz cultura de células endoteliais. Então, sua cirurgia é remover o endotélio doente e logo injetar uma solução rica em células na câmara anterior. Essas células acabam por aderir na face posterior da córnea, ou seja, é o fim do DMEC. É a tecnologia, realmente, se isso der certo, vai ser bastante interessante, porque vai evitar um procedimento cirúrgico mais invasivo, né? Isso está na fase experimental ou já está disponível? Você quer comentar isso, Fred? Ele já está fazendo, né? É bastante interessante. Você ouviu alguma coisa a respeito? Você acompanhou isso lá, Cadu, Eu não assisti desse essa aula. semeadora de células endoteliais? Uma Não, né? crítica para o Congresso é essa, porque tem tanta aula interessante que às vezes você perde uma e você está lá em outra, mas é difícil escolher às Aham, vezes, viu? A gente fica perdido, tá tanta coisa certo. para fazer. E o último ponto que eu Exato. tinha marcado aqui, que eu gostaria de comentar, Aham, que é uma coisa que já veio para ficar, já tem um tempinho e nós vamos ter, nós vamos conviver com isso, mas claro, tendo nosso senso crítico, tanto o senhor como o doutor Reinaldo sempre falaram sobre isso, que é o uso da inteligência artificial na oftalmologia, é, que é algo que vai vir cada vez mais, assim. Então, a gente tem que ter nosso embasamento para não ficar só olhando nomogramas e seguindo o que o sistema ou o fabricante, enfim, indica, né? exato. Ah, só uma A coisa aqui inteligência. sobre. Ah, não, pode falar, depois eu falo. Pode falar, Ana. Não, Vai em mas o meu não frente. era sobre inteligência artificial, não, era sobre outra coisa. Pode É. falar. A inteligência artificial, realmente, eu acho que em termos de padronização para diagnóstico, sintomas, é uma ferramenta bastante útil. Mas tem que lembrar o seguinte, pessoal: todo paciente que tem algum problema oftalmológico, precisa ser submetido à cirurgia, ele está fragilizado e ele precisa de um apoio não só do ponto de vista científico, como empatia e senso de que realmente ele está sendo cuidado e o problema dele está sendo resolvido não só do ponto de vista cirúrgico, como do ponto de vista emocional e de apoio também. Então, a inteligência artificial realmente vai vir para ficar, mas lembrar que a empatia com o paciente ainda é um fator diferencial que a gente tem que trabalhar muito nisso, ou seja, o mercado para oftalmologia vai ser muito mais em termos de qualidade de atendimento, do que propriamente de tecnologia. E os nossos pacientes hoje em dia estão precisando de menos propedêutica e mais cuidado, mais conversa, e ter um profissional que ouve as queixas e pode apoiá-lo
for preciso, né? Mas, sem dúvida que é uma tecnologia que veio para ficar, inclusive, brevemente nós vamos ter aí uma reunião da Sociedade Mineira de Oftalmologia e da Associação Médica, justamente tratando desse tema de inteligência artificial, não só na oftalmologia, como na medicina. Pessoal, alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Podemos encerrar e partir para a aula de... Ok. Então, agradecer ao doutor Cadu, à doutora Ana Maria, pela boa vontade enorme aí de estar aqui com a gente. E vamos, então, para a nossa aula, então. Vamos lá, já vou liberar aqui o share screen e podemos começar. Todos estão vendo a tela? Perfeito, Vinícius. Só não está na tela cheia. Você podia... Agora ficou? Isso. Maravilha. Vamos em frente, então, Vinícius. Então, eu sou Vinícius Flávio, fellow de cirurgia refrativa da Santa Casa. Vou falar hoje sobre a ceratite lamelar difusa, também conhecida como DLK. Então, como introdução, o DLK é uma inflamação pós-operatória da interface, né, após a técnica de LASIK, em que células se coalescem entre o flap e o leito estromal. Normalmente é uma condição mais aguda, que se instaura nas primeiras 24 a 72 horas, e o livro de córnea do Mark Menes traz uma incidência de 1 a cada 200, 1 a cada 500 casos, e o DLK também está muito relacionado aos surtos, então por isso que a gente tem que dar muita atenção aos fatores de risco que vão ser citados posteriormente. Então, a gente tem que considerar primeiramente que a etiologia do DLK ainda é um enigma, né? Tem muitos estudos que avaliaram alguns fatores de risco, e os principais autores definem como alguma exposição exógena, algum insulto mecânico ou tóxico, associado a alguns fatores de risco endógenos do paciente, que acabam por gerar uma inflamação do estroma anterior e um acúmulo de leucócitos e debris celulares nessa interface. Então, os principais fatores de risco são citados. Os dois primeiros são fatores que são importantes serem avaliados no pré-operatório, no exame clínico do paciente, como defeito epitelial, alguma blefarite, né, que as secreções das glândulas de Meibomius também também correspondem a algum fator de risco. Temos também que estar atentos às toxinas, né, das paredes celulares de algumas bactérias gram-negativas que podem se acumular nos reservatórios de água da autoclave, soluções de antisepsia, como PVPI, talco das luvas, óleo do microcerátomo, então algumas partículas de metal que podem se acumular nessa lâmina, ferrugem dos instrumentos, alguns lubrificantes à base de carboximetilcelulose, além da tinta de marcação e de algum sangramento em alguma área de panos ou algum neovaso que pode estar presente na córnea, que podem ser fatores de risco também. Importante citar também que a confecção do flap com laser de fente segundo traz maior risco ao DLK do que a confecção com a lâmina do microcerátomo, justamente por causa de um maior gasto energético e maior lesão tecidual que essa reação de fotodisrupção pode vir a causar. Além do fato das bolhas, podem estar associadas também a uma reação inflamatória, gerando também o DLK. Acerca da clínica, um fator importantíssimo que a gente tem que estar atento é seu início nas primeiras 24 a 72 horas, que vai diferenciar um pouco da ceratite bacteriana, que pode ser um diagnóstico diferencial. Esses pacientes inicialmente podem estar assintomáticos, mas podem evoluir com dor leve, sensação de corpo estranho, fotofobia e até mesmo a redução da acuidade visual, geralmente pelo shift hipermetrópico que esses pacientes podem vir a ter. Importante ressaltar ainda que o diagnóstico dessa condição é clínico, mas alguns exames, como a microscopia confocal, podem nos auxiliar nesse diagnóstico. Para entender e tratar mesmo essa condição, é interessante a gente entender a história natural da evolução do DLK e sua classificação. A gente percebe que esse quadro se inicia mais perifericamente, então o grau 1 vai apresentar para a gente um acúmulo de células na periferia, como demonstrado na imagem acima e no desenho esquemático abaixo. Possui um aspecto granular, branco acinzentado, e a ausência de injeção conjuntival, reação de câmara e com a acuidade visual preservada nesses inícios.
O grau 2, a gente já percebe o acometimento difuso e não confluente, já acometendo o eixo visual, mantém esse aspecto granular e ainda com a ausência de injeção conjuntival, reação, ou com a acuidade visual ainda preservada nesse grau 2. O grau 3, a gente já percebe o acometimento mais confluente do eixo visual, como podemos ver nessa foto acima, e o paciente pode ter uma injeção conjuntival leve, mas nada muito drástico, assim, que nos faça arremeter a um quadro infeccioso ou um quadro mais grave. No momento também não possui reação de câmara e já possui certa redução da acuidade visual, justamente por acometer esse eixo de uma forma mais confluente. No grau 4, a gente já apresenta um melting estromal, podendo levar a uma cicatriz permanente, além de estrias centrais no flap. Nesse quadro, a acuidade visual já vai ter uma redução mais importante e ainda não apresenta reação de câmara nem nenhum dos fatores. Acerca do tratamento, é de extrema importância que ele seja realizado de forma mais precoce possível, porque isso vai determinar um desfecho mais favorável para o paciente. No grau 1, os autores recomendam o uso do corticoide tópico de hora em hora, e um acompanhamento a cada 3 a 5 dias, com um bom prognóstico nesse tratamento mais precoce, com estabilização em cerca de uma semana. O grau 2, nos casos em que o corticoide tópico já não apresenta uma melhora tão satisfatória, pode ser iniciado o corticoide oral, além da realização do acompanhamento diário, e com um prognóstico também mais favorável nesse grau. Uma pergunta importante nessa conduta, nesse quadro, é quando levantar o flap e irrigar a interface. Os autores recomendam, no grau 2, com a ausência de melhora após o tratamento clínico, já pode ser realizado o levantamento do flap, irrigação da interface, até a aplicação de algum corticoide de depósito, que essa terapêutica ajuda a melhorar o desfecho. O grau 3 também tem essa indicação de levantar o flap com a irrigação da interface. E o grau 4 já é um pouco mais controverso. A gente tem que avaliar caso a caso, porque em alguns casos a gente já percebe um melting importante, que pode fazer a gente perder algum tecido ao levantar esse flap, ou então até avulsionar o flap, o que pode trazer uma acuidade visual não tão satisfatória ao paciente. Então, nos graus 3 e 4, vai ser realizada a irrigação da interface, com o corticoide de depósito aplicado, né, na interface também, seguindo o tratamento com corticoterapia de hora em hora, tópica, e além do corticoide oral. Retorno diário é importante para acompanhamento da evolução, e importante citar também que, em caso de ausência de melhora após a primeira irrigação, em até 2 dias pode-se realizar um novo levantamento do flap e repetir a irrigação, que tem uma maior chance de melhora nesses quadros. Importante considerar ainda que, se o quadro evoluir com ausência de melhora entre 7 a 10 dias, é importante suspeitar de infecção, e nesses casos pode ser realizado o levantamento do flap, até mesmo a cultura da interface e a aplicação do antibiótico tópico nessa interface também para tentativa de melhoria desse quadro. Em alguns casos, principalmente nesses 3 e 4, a gente percebe que o paciente acaba tendo uma baixa acuidade visual permanente, justamente pela opacidade residual, por o shift hipermetrópico, algumas estrias que podem se manifestar de maneira permanente, ou astigmatismo irregular também devido à perda desse tecido estromal, resultante do melting. Com medidas de prevenção, a gente vai tentar nos cercar desses fatores de risco que foram expostos. Então, no pré-operatório é importante identificar defeitos epiteliais, tratar de maneira adequada, avaliar também como está sendo a limpeza e higiene desses instrumentos cirúrgicos, dos reservatórios de água, das autoclaves, que tem que ser limpos diariamente, além também dos estudos demonstrarem que as autoclaves secas têm menos relação com DLK do que as autoclaves úmidas. O uso de luvas sem talco e a remoção pré-operatória do filme lacrimal dos fones foi aventado também como uma possível forma de prevenção ao DLK. Os corticoides tópicos também, que já são prescritos no pós-operatório, podem atuar como prevenção, já que eles reduzem também a reação inflamatória pós-operatória. Importante ainda, como consideração final, ressaltar que o tratamento precoce é de extrema importância para um resultado mais favorável, né, para o paciente. Aqui minhas referências, e obrigado. Perfeito, Vinícius. Muito boa sua apresentação, bastante objetiva e sucinta. DLK é um fenômeno raro que acontece em cirurgias lamelares.
alguns anos atrás, uns 12 anos atrás, nós tivemos um surto de DLK no ocular laser. Na época nos preocupou bastante, até porque o DLK é uma intercorrência multifatorial, e nós tivemos que tomar várias providências na época para conseguir debelar esse surto. Nós tivemos que trocar todo o nosso sistema de ar-condicionado do bloco cirúrgico, com todos os filtros. Tivemos que adquirir uma nova autoclave, compramos material cirúrgico novo, compramos uma nova bandeja para o nosso mixerátomo, que a gente suspeitou que poderia ter alguma coisa relacionada ao mecanismo do mixerátomo. Então, nós tomamos uma série de providências e depois que nós fizemos todas essas modificações, felizmente nós ficamos livres do surto. Agora, o problema é quando tivemos que contratar uma equipe de infectologia para nos auxiliar lá no diagnóstico, e felizmente nós conseguimos resolver o problema. Só que se você me perguntar qual foi a causa desse surto de DLK, nós não sabemos Se precisar. afirmar, porque nós tivemos que atuar em vários sistemas e vários equipamentos lá. Então, realmente, é um procedimento, é uma intercorrência que nos preocupa, porque quando mal conduzida, mal diagnosticada e mal conduzida, pode levar a um melting corneano e com perda do flap, e realmente é uma complicação grave. Mas, como você já citou, se ela for diagnosticada precocemente, tratada precocemente, com corticoide tópico e oral copioso e lavagem da interface, o prognóstico é muito bom. Daí a importância da gente poder, tanto no PRK quanto no LASIK, a gente avaliar o nosso paciente, de preferência no mesmo dia ou nas primeiras 24 horas, porque justamente se você já tiver um sinal de DLK grau 1, você já tomar todas as providências necessárias para interromper esse processo aí. Reinaldo, você quer acrescentar mais alguma coisa aí com relação à aula do Vinícius? Acho que o Vinícius fez uma aula muito boa, né? Como sempre deve ser, a gente sempre avisa, sempre orienta que seja objetivo. Tem pouca coisa para acrescentar. Agora, realmente, quando nós tivemos esse surto, nós fizemos tudo que estava supostamente envolvido com a DLK. E, na verdade, nada que nós fizemos a gente pode ter certeza que contribuiu para alguma coisa. Porque quando nós tivemos o surto, outros serviços também tiveram. E quando o nosso surto acabou, os outros surtos dos outros serviços também acabaram. Ou seja, é muito difícil você falar em prevenção de um processo inflamatório que a gente não sabe a causa. Então, você fala assim, a DLK é rara. Não, a DLK, o surto é raro, mas quando você tem um surto, ela é muito comum. É muito comum durante o surto. A gente teve muitos casos. E outra coisa que eu acho que é importante é o seguinte, a gente não fala de DLK, começa 24, 36 horas. Não, ela começa com poucas horas depois da cirurgia. Você pode, às vezes, diagnosticá-la com 2, 3 dias, porque você não viu esse paciente antes. Mas, na verdade, a incidência da DLK, ela é no pós-operatório com poucas horas de evolução. Por isso que todas as vezes que eu faço uma cirurgia lamelar, eu vejo o paciente no mesmo dia. E toda cirurgia lamelar, eu uso corticoide com frequência, que eu acho que é a única coisa bem estabelecida que a gente pode dizer que pode ter algum efeito preventivo. Então, a cirurgia lamelar, apesar de ela ser mais bem tolerada, nós temos muito menor reação inflamatória, o objetivo do corticoide é principalmente prevenção, né, de uma possível DLK. Agora, fora do surto, ela é muito rara. Eu tenho vários casos de DLK que me foram enviados já para tratar sequela. O que eu vou mostrar amanhã. Eu tenho alguns casos lá que são sequelas de grau 4, que o paciente desenvolveu um MELT, consequentemente, uma cicatriz central, e que levam a uma hélice, a uma permanente. Então, é muito difícil você conseguir abordar, né, tratar esses casos. É muito complicado. Agora, se você vê o paciente no mesmo dia,
dificilmente você vai deixar uma DLK progredir para um grau 2 ou grau 3, porque aí o corticoide tem que ser realmente de hora em hora e acompanhar esse paciente todos os dias até você ter certeza que controlou. Mas você deu um diagnóstico precoce, começou a tratar com corticoide precocemente, todos os casos que eu tive, foram muitos casos que eu tive naquela época do surto, nenhum caso evoluiu para grau 2. Por quê? Porque eu vejo o paciente no mesmo dia eu uso corticoide de hora em hora, inclusive à noite, eu falo para o paciente usar. Né? Não tão frequente, mas de 2 em 2 horas, ou de 3 em 3 horas, mas usar nas 24 horas após o início do surto. Isso é muito importante, porque você vai impedir dessa DLK evoluir. Mas, felizmente, a gente já tem um bom tempo, bons anos aí que não temos DLK. Quanto ela ser mais frequente no fento, o fento tem realmente uma reação inflamatória na interface ali, que a gente muitas vezes fala que é uma DLK, mas ela é diferente. Você não tem aquele aspecto de areia do Saara, né, que a gente vê com muita característica numa DLK verdadeira. Você tem uma reação ali, uma interface fica um pouco turva, talvez um pouco de edema também. Não sei se isso seria uma DLK, mas nunca tive um caso com fento que desenvolvesse um caso semelhante a uma DLK. Todos os casos têm esse edema, tem uma reação ali na interface, mas nada que possa ser comparada a uma DLK realmente que nós tivemos durante o surto do Lasika que tivemos aí anteriormente. Então é isso aí, gente. Amanhã nós vamos ver alguns casos bem interessantes e dramáticos, porque, se não bem conduzida, vai levar uma sequela com uma baixa de visual permanente. Perfeito, Reinaldo. Só corroborando aí o que o Reinaldo comentou, eu tive, nessa época que nós tivemos essa epidemia de DLK lá no ocular laser, eu tive uma paciente que desenvolveu um glaucoma, um paciente que teve um DLK severo, e ela desenvolveu um glaucoma cortisônico pelo uso excessivo do corticoide no pós-operatório imediato. Então, o próprio DLK, pelo fato de a gente ter que usar copiosamente corticoide, muitas vezes de hora em hora, pode eventualmente desencadear um glaucoma cortisônico. E eu, infelizmente, tive uma paciente que desenvolveu um glaucoma cortisônico bilateral e essa paciente realmente teve que fazer hoje diabox durante semanas para poder controlar a pressão porque eu não podia também suspender o corticoide abruptamente, então foi realmente uma paciente que me preocupou muito na época. Felizmente, nunca mais tivemos nenhum episódio nem surto de DLK lá no ocular laser. Mas amanhã vamos estar comentando sobre isso e obrigado aí, Vinícius, pela aula. Obrigado, Reinaldo. E amanhã estamos aí às 19h30, pessoal. Lembrando que quinta-feira é feriado, então nossa reunião vai ser amanhã mesmo. Ok? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Cadu. Obrigado, Ana Maria. Até amanhã, pessoal. Boa noite.